gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras. Eu vou falar hoje sobre corrosão, mas por que eu estou aqui hoje, falando sobre corrosão? Da onde que eu vim? Eu sou o Pedro, tenho um barco, um veleiro, há 8 anos, o Aloysius, e no começo para mim era só um hobby, como velejador, como muitos outros, mas muitas questões em relação à manutenção do barco surgiram nessa época de hobby, muitas dificuldades também com prestação de serviço, cada pessoa falando uma coisa, então eu resolvi estudar um pouquinho mais, e isso virou uma bola de neve, eu acabei estudando muito mais do que imaginava no começo e virei um profissional da área. Hoje em dia tenho a Lume, minha empresa, que eu vou falar mais dela só no final, e fui atrás de tirar algumas certificações, já que no Brasil a gente não tem muita informação sobre assuntos técnicos de barco, ainda temos poucas normas, poucos cursos profissionalizantes na área. Eu fui atrás lá fora e me certifiquei pela American Boat and Yacht Council, a ABYC, que é uma entidade americana, a pioneira no mundo. Através dela foram feitas as primeiras normas para embarcações de esporte e recreio. Depois a Europa puxou esse estudo deles e fez as deles, a Austrália, enfim, outros países seguiram muito as primeiras premissas da IBYC. Então foi lá que eu fui atrás, me certifiquei em elétrica, corrosão e sistemas gerais do barco, hidráulica, sistema de combustível, direção, tudo mais. Então vamos começar agora no conteúdo, que primeiro vamos para a parte teórica. Aqui tem muita teoria e eu vou mostrar também muitos casos na prática o que acontece. Aqui eu sei que a maioria tem barco ou já teve. Aí atrás, quem tem barco, levanta a mão para mim, por favor. Legal. Mais um dono de barco chegando. Então vamos lá. Na natureza, a gente vai encontrar os metais dessa maneira, bruta, misturados. Isso daqui tudo é ferro. Tudo isso é ferro. Então a primeira maneira, ele está bruto, ele está num equilíbrio energético. Tá? Essa é a situação que a natureza gosta dos metais, de uma maneira geral. Tirando o ouro, que não se mistura com ninguém, essa é a maneira natural de encontrar ele. O homem vai lá, mexe no metal, faz a metalurgia. Para quê? Para ter um metal menos corrosivo, para ser mais duro, para ser mais flexível, para ser mais ductível. Você transforma o metal para ter propriedades físicas melhores para trabalhar na engenharia esse metal. Só que a natureza quer tomar esse metal de volta. Isso daqui não está em equilíbrio energético. Ela vai fazer esse metal voltar à situação natural dele. Olha a cor, de um barco enferrujado, abandonado, e do ferro no seu estado bruto. Então, como que acontece isso? Isso acontece lá no nível atômico do metal. Átomo, vocês já estão cansados de saber aí do ensino médio, mas eu vou recapitular alguns conceitos rápidos, que para quem estava dormindo vai ajudar bastante, para quem não lembra vai recapitular. Mas basicamente no meio de um átomo você tem prótons e nêutrons, as cargas positivas e neutras do átomo ficam aqui no meio. E aqui em volta desse átomo ficam as cargas negativas girando, os elétrons, o nome que chama também a eletricidade. A camada mais externa desses elétrons, que é a chamada camada de valência, é uma camada que é mais instável. Por que ela é instável? Como está mais longe, esses elétrons conseguem escapar ou conseguem chamar uns amiguinhos para vir brincar com eles. Essa camada gosta de ter 8 elétrons, mas nem todos os elementos gostam de ter elétron. Então, cada átomo segue a composição que define um material. Você tem átomo de alumínio, de cobre, de silício. É a base do material. Então, nessa camada de valência, o que tem 6 elétrons vai querer ganhar 2. O que tem 2 elétrons vai querer dar para outro, para a próxima camada virar de 8. E assim vai. Com isso, os elétrons se dividem
em grupos. Eles vão se unindo para poder alcançar mais esse equilíbrio. Então, por exemplo, ligação iônica é quando um átomo vai dar um elétron para um outro átomo que precisa de um elétron, como no sal de cozinha, né? Você tem lá o cloro dando elétron para o sódio, aí faz o cloreto de sódio. Tem a ligação covalente, onde os dois estão faltando um átomo e fala, eu te empresto um e você me empresta um, aí a gente fica ali em comunidade. Tá bom, aí você tem H2 ou O2, por exemplo, que são dois elementos que você encontra bastante na natureza, que são uma ligação covalente. E você tem também a ligação metálica, que é eles vivendo em comunidade, emprestando o átomo um para o outro. Isso acontece nas ligas metálicas, né? Você junta um monte de elementos e dentro desses elementos os elétrons correm livremente. É como acontece, por exemplo, num fio elétrico. Por isso que os metais, né, conduzem a eletricidade. Porque os átomos correm livremente dentro desses elétrons, que é exatamente esses elétrons que fazem os átomos se atraírem uns aos outros. Essa ligação faz eles se atraírem. Buscam um novo equilíbrio. Aqui alguns exemplos, né, de ligas metálicas que a gente tem, que são trocentos mil. Umas que a gente usa bastante no barco é o latão, que é composto de cobre e zinco. O zinco chega aí a 30% de zinco no latão, enquanto no bronze, por exemplo, que é uma liga parecida, a base principal é cobre e estanho. O zinco também tem, mas é muito pouquinho no bronze, comparado com o que tem no latão. E você tem o cuproníquel, você tem o aço, aqui o aço carbono, que a gente fala, é ferro com carbono, e o carbono vai dar mais dureza ao ferro. Então, essa mistura toda que a gente faz de metais é para ter propriedades físicas e químicas que são melhores para aplicação na engenharia de uma maneira geral. E em cima disso a gente tem que entender eles e trabalhar. Como eles têm elétrons, eles têm ligações elétricas, isso faz com que cada metal tenha uma tendência maior ou menor de ganhar ou fornecer elétrons. Se o metal tem uma tendência maior de ceder elétrons, ele é mais negativo. Eu estou cheio de elétron no bolso, eu posso emprestar para outro. E como eu disse, a natureza procura sempre se equilibrar. Então essa é uma tabela que a IBYC fez, a BYC, num ambiente controlado. Ela não é uma tabela magnânima, mas ela dá um norte para a gente estudar a corrosão na náutica. Basicamente eles colocaram metais dentro de uma solução de água salgada para ver qual metal que é mais anódico, ou seja, mais negativo, ou qual que é mais catódico, mais positivo. Aqui embaixo da tabela estão os metais mais positivos e aqui em cima os mais anódicos. Alguém pode me falar do que é feito o anodo de sacrifício que vocês usam no barco? Zinco. Cádmio não, é zinco. Zinco é o mais usado, que é usado no mar, mas tem também o alumínio e o magnésio, que são exatamente os 3 itens mais em cima da tabela. São os mais anódicos. Eles têm tendência a dar elétrons, ceder elétrons. Aqui outros que eu marquei, aço inox, que ele aparece 2 vezes. Lá na frente a gente vai entender por quê. Temos o latão, o cobre puro e aqui o bronze. Tá? Os metais que a gente mais encontra na náutica. Então dá para ter uma noção legal qual é mais anódico e mais catódico que a gente fala. Pensa bem, se os metais têm uma diferença entre eles, esse cara daqui, chamado Alessandro Volta, pegou essa informação e falou: cara, se eu pegar zinco e cobre, colocar os dois juntos, vai dar uma diferença aqui de potencial. Um tem mais elétron que o outro, vai querer passar elétron para o outro de 0,5 volts. Legal, essa informação eu já sabia. Mas e se eu colocar zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, só que dividido por um eletrólito? A gente precisa da solução iônica, o que vai transportar os íons. Aí ele criou uma pilha. Essa é a chamada pilha de volta. Nessa pilha,
seguindo esse princípio, a grosso modo, a cada célulazinha dessa, eu vou somando 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts, que eu ponho quantos volts eu quiser. Se você pegar uma raia elétrica, na verdade o que ela tem é uma grande pilha de elementos diferentes que te dá uma descarga de mais de 200 volts para se defender. É também o que tem na bateria de chumbo ácido do barco de todos vocês. Você tem 6 células com 2 volts cada uma, que somadas dão o 12 volts. Então, quando a gente fala de corrosão galvânica, quando a gente fala de eletrólise, que a gente vai falar sobre esse termo mais na frente, mas na verdade é o mesmo processo que acontece todos os dias na bateria do barco. A gente carrega ela e descarrega, revertendo esse processo. Aqui é uma célula galvânica. A célula galvânica, basicamente, vamos montar ela. Temos aqui uma solução iônica, ou seja, uma solução que é capaz de transportar íons, capaz de transportar átomos, basicamente. E um metal de bronze. Esse bronze vai corroer nessa água daqui? Vai. Mas vai levar muito tempo ele sozinho. Por isso que a gente vê muito barco que tem o passa-casco de bronze, mas o bronze não está conectado a nada e dura anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque ele sozinho, ele tem uma tendência de perder elétrons? Tem, mas muito mais devagar. Aí nessa mesma água eu vou lá e coloco um outro metal que tem uma carga mais negativa que o bronze. O que vai acontecer com esse bronze? Nada. Ele continua com o mesmo processo dele. Por quê? Esse metal está longe daquele. A água ela vai carregar os íons. Mas a eletricidade, a resistência da água vai ser muito grande. Não vai carregar a eletricidade aqui. A gente está falando de menos de 1 volt. Mas a partir do momento que eu conecto esses dois metais, seja através de um cabo, seja através de um metal encostando no outro, eu crio essa conexão que vai permitir esse fluxo de elétrons. Da onde ele vai? Do mais negativo, do anodo, para o mais positivo, que é o catodo. E aí, se eu perdi elétrons aqui, quem é que fazia a ligação de toda aquela molécula? Eram os elétrons. O que vai acontecer? Foi para o catodo e os átomos começam a se desprender, porque eles perdem a liga dele de elétrons. Esse daqui que está ganhando elétrons, ele vai começar a atrair alguns íons para o lado dele. E esse daqui vai começar a se despedaçar. É o que acontece em qualquer metal que for mais anódico. Aí digamos que aqui não é zinco. Aqui é alumínio, que é um metal que também é bem anódico, que é o que tem nas rabetas, por exemplo, dos motores. Eu quero proteger a rabeta. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um metal mais anódico ainda, que seria aí sim o zinco, ou outra liga mais anódica de alumínio. E esse sim vai ser o meu anodo de sacrifício. Eu vou sacrificar ele para salvar os metais mais nobres e mais importantes do meu barco. Tá? Então a base, a teoria de toda a parte de corrosão náutica principal, gravem, é essa. Para isso, a gente precisa de 4 elementos: eletrólito, anodo, catodo e elétrons. Tá? Como que a gente faz para mitigar isso? Mitigar, por que mitigar? Porque parar você não vai, a mãe natureza ninguém vai contra. A gente consegue postergar bastante a corrosão desses metais. Como a gente faz? Elimina um desses elementos. Pô, mas como que eu vou eliminar a água? É um barco, eu ponho o barco no seco, vai eliminar, mas eu quero passear de barco. Bom, se o barco tem um casco de alumínio, por exemplo, se você pintar o fundo dele, você está eliminando o eletrólito, porque você não tem um contato com a água. A sua rabeta, você vai pintar ela, você vai passar um prop speed, vai passar uma tinta epox, ele vai diminuir o contato com o eletrólito, pelo menos, e isso vai ganhar muito mais a vida útil do seu metal. Tá? A conexão entre anodo e catodo é uma velha briga, né? Entre quem interconecta os registros do barco e quem não interconecta. Os dois vão dar uma vida útil longa. Conectar tem suas vantagens,
e ganha mais alguns anos assim na vida útil dos metais. Mas a gente vê isso também mais para frente. E eliminar o anodo seria dessa maneira, colocando o metal mais anódico ainda, aí ele deixa de ser o anodo desta célula galvânica e o outro vai passar a se sacrificar no lugar dele. Tá? Falando um pouco de anodos de sacrifício, aqui a gente tem qual tipo para cada tipo de água que você vai navegar. Então o mais comum, o mais barato que a gente tem é o anodo de zinco. Se o seu barco vai tanto para água doce quanto para salgada, por exemplo, Rio Grande do Sul tem Lagoa dos Patos, pessoal do Rio Grande que sai toda hora para o mar e volta, o anodo mais adequado é o de alumínio. Ele vai se comportar bem em todos os tipos de água. Mesmo um barco que seja de alumínio, é uma liga de alumínio diferente. Os outros metais que são adicionados ali naquele alumínio são diferentes e ele vai ficar melhor protegido. E o anodo de magnésio é feito só para água doce, porque ele é muito mais negativo. Ele vai dar muito mais elétron. Se você usar ele na água salgada, se o seu barco não tiver alumínio no fundo e não for um barco de madeira, como um barco de pesca, tudo bem, você pode usar, mas você vai perder ele muito rápido. Tá? Agora, se o seu barco for de alumínio ou for um barco de madeira pura, sem fibra em volta, aí já não é legal. Por que que não é legal? Porque essa corrosão do magnésio deixa a água mais alcalina. E a gente vai ver mais para frente também em outro slide que o alumínio não gosta disso. Tá? E a madeira não tem problema, mas a junção da madeira, a calafetação da madeira, não gosta também dessa alcalinidade da água e ela vai comer. Então aqui ainda em anodos, os tipos de anodos, né? A gente tem aquele anodo que é para proteger o hélice, principalmente hélice folding, que tem duas partes separadas, protegidas por uma borracha, viram duas células galvânicas diferentes. Para proteger ela, a gente precisa na ponta do hélice de um anodo. Aqui está um anodo comido, perto de um anodo novo. O anodo quando chega a 50%, isso é uma verdade, é um bom senso comum. Chegou a 50%, troca o anodo. Você tirou o barco da água e está com 60%, 70%, já troca preventivamente também. Mas chegou a 50%, ele já perde capacidade de proteger o metal. Já diminui, o potencial dele vai ficando mais positivo, menos anódico, ele protege menos os metais. Esse cálculo de quanto anodo precisa não é uma coisa não tem tanta precisão. Por que não tem tanta precisão? Existem N variáveis. A mais básica delas é a superfície que você tem de metais para proteger dentro da água e a superfície do seu anodo. Essa relação vai ser de proteção. Porém, você tem outros fatores que são muito variáveis, como temperatura da água, salinidade da água, poluição na água, que pode deixar o pH mais alcalino ou mais ácido. Enfim, são vários fatores que vão fazer com que o cálculo simplesmente não saia perfeito. O ideal é você calcular. Eu subo meu barco a cada 2 anos, então quero fazer o mínimo de troca na água possível. Se eu puder colocar um anodo maior, se eu tiver essa chance, eu coloco um maior. Às vezes não dá. Anodo da rabeta é um tamanho padrão que tem que caber aqui do lado da rabeta. Então você vai ter que trocar na água ou vai ter que subir o barco para trocar. Nada demais. Aqui em cima a gente tem também um anodo na parte de baixo, que está conectado a outras partes metálicas do barco para proteger. E em cima, não confundir, não é um anodo. É uma placa de cobre, que é um aterramento de outro circuito. Então essa placa de cobre ela não tem que comer. Essa daqui tem que ficar inteirinha. No máximo você vai ver uma craca ou outra nela, mas ela não vai se comer que nem o anodo. Se o anodo não comer nada, deve ter algum problema. Ele tem que comer com o tempo. É difícil dizer quanto tempo tem que durar meu anodo, porque eu não sei onde está o barco. Um ano chove mais que o outro, um ano é mais frio que o outro. Então não dá para ser preciso. O que dá para você comparar no seu barco. Pô, eu coloquei um anodo, durou só 3 meses. Vou colocar 2 no eixo, por exemplo. Né, que é outro caso que a gente vai ver aqui na frente.
é quando o anodo está no eixo. Nesse caso aqui, a gente tem 2 anodos, aqui também 2 anodos. Tem problema? Não. Você pode botar um anodo maior, pode botar 2 anodos. O único problema que você pode encontrar aqui é quando o anodo começa a desgastar. Se ele desgastar mais de um lado do que o outro, você tem muito peso, vai trepidar, vai vibrar o eixo. Então chega uma hora que não fica saudável. Mas colocar 2, você pode até colocar 3, testar, se não der, tira um anodo. Nada impede também. Tá? Do lado de cá, a gente também tem 2 anodos. Só que desse lado daqui eu tenho uma crítica a fazer essa foto. Esse anodo está perto demais do pé de galinha. Então ele impede a circulação de água pela bucha. A bucha, a gente vê aqui nesse slide. A bucha ela tem um plástico dentro. O eixo passa aqui por dentro. E fora ela é latão ou bronze. O ideal é que seja bronze. Tá? Mas ela é latão ou bronze. No caso desse barco aqui, aqui tem uma estrutura de um outro metal. A gente não sabe identificar qual metal que é, mas ele deu uma reação com a bucha. E a bucha corroeu e ficou assim. Como que eu faço para proteger isso? Perdão. Deixa eu voltar. Uma das maneiras de proteger, que foi o recomendado para esse barco, é o pé de galinha aqui que não tem nada nesse barco. Nesse daqui, ele tem um anodo. Por quê? Já que tem um plástico lá dentro da bucha, este metal não está conectado a este metal. Ele é isolado por um plástico. Não tem a condução que a gente precisa para ter a célula galvânica. Então, isso aqui é uma célula galvânica, bucha mais pé de galinha, e hélice com o eixo é outra. Então eu preciso ter anodo para esse e anodo para esse. A outra opção, que é o que acontece nesse barco daqui, é que lá por dentro eu tenho um cabo que está conectando no motor, o motor está conectado ao eixo, então o que comeria aqui, ele vai lá para dentro e não come. Quem come são esses anodos. Tá? Essas conexões que aqui no Brasil a gente chama de aterramento, mas tudo vira aterramento. Aterramento contra raio, aterramento da parte de corrente alternada, corrente contínua, tudo vira aterramento. Mas esse aterramento, em inglês a gente chama bonding, que significa ligação, né? A conexão significa você conectar todos os metais que estão submersos, como um passa-casco, um registro, ou um barramento de cobre que vai de cabo a rabo do barco, onde se liga todos eles, ou vai com um cabo mesmo até um outro barramento de aterramento, e esses sim são ligados a um anodo de sacrifício. Isso faz com que todos os metais estejam no mesmo potencial, dá mais durabilidade para os metais, então aquilo que duraria 10 anos passa a durar 20, talvez, depende de outros fatores, e você tem uma proteção maior contra a corrosão eletrolítica, essa sim que é mais preocupante. Tá? Outro jeito de você proteger o barco é com a corrente impressa, mas aí a gente está falando de embarcações maiores, que nem os barcos de alumínio da MCP, de 100 pés, 140 pés, eles têm esse sistema que ele consome energia, que é o sistema de corrente impressa, onde você tem uma célula de referência que está constantemente medindo o potencial do barco, e você tem um anodo que ele é ativo, ele vai mandar uma corrente elétrica suficiente para eliminar aquilo que o barco precisa para não ter corrosão. Mas isso são embarcações bem grandes que usam, rebocadores e navios também. Agora, falando de corrente eletrolítica, tá? Que é corrosão eletrolítica. É uma corrosão, a gente fala eletrólise. Eletrólise não é um termo assim que a gente tem que evitar usar. Eu, profissionalmente, o que eu uso eletrólise? Normalmente, se a pessoa fala, meu barco está com eletrólise, eu entendo que essa pessoa não sabe tudo isso que eu estou explicando. A IBYC fala isso no curso. Ou seja, não é uma coisa exclusiva de brasileiro. É na Europa que eles falam eletrólise, é nos Estados Unidos que eles falam eletrólise.
A cultura popular é chamada de eletrólise. Eletrólise é a reação da separação das moléculas da água quando ocorre a corrosão eletrolítica, que não é o caso. A gente tem que se preocupar com corrosão galvânica ou corrosão eletrolítica. Na corrosão eletrolítica, você precisa de uma fonte de energia. Como aqui, a bateria está ligando positivo lá naquela nossa placa de bronze. Mas o bronze é o catodo, não é? Não, depende. Anodo é quem está cedendo elétrons. Se eu tenho uma conexão com alguma coisa mais positiva, ele vai perder os elétrons dele e vai jogar para a bateria. E vai comer ele. Aí ele perde a ligação, mesmo esqueminha que a gente já falou. Então, na corrosão eletrolítica, isso daqui pode qualquer metal do barco virar um anodo ou um catodo. Se ele tiver aquela ligação do aterramento, do bonding dele, isso daqui vai ser só uma resistência e vai completar o ciclo puxando os elétrons da própria bateria. Você vai gastar a bateria, você vai ter um problema aí de bateria sendo consumida, mas você evita a corrosão dos seus metais submersos. Tá? Já soube de um caso que o eletricista passou um cabo elétrico para fazer uma instalação muito esticado por um registro. Esse cabo fissurou a capa dele, começou a encostar no registro e começou a corroer até começar a entrar água no barco. Quando foram ver, estava entrando água no barco porque comeu o metal ali. Agora pergunta para vocês, qual dessas correntes que estão aqui vai causar mais corrosão eletrolítica? Vai ser mais rápida a corrosão eletrolítica? Com 220, né, que a gente tem aí nos barcos em corrente alternada, ou com 12 volts da bateria em corrente contínua? Quem acha que é 220 corrente alternada, levanta a mão. E quem acha que é 12 volts corrente alternada, levanta a mão. Brancos, nulos e indecisos, não precisa votar. Corrente contínua. Tá? Por que corrente contínua? 12 volts é muito menor do que 220? É muito menor. Só que a corrente contínua, os elétrons vão do negativo para o positivo, sempre. Sempre, do negativo para o positivo. Quando a corrente é alternada, ela é mais 220, os elétrons foram todos para a fonte. Menos 220, os elétrons todos voltaram para o metal. Então eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, não muda nada. Te dou R$200, pego de volta, pego de volta, no fim do dia você não tem nada e eu tenho os mesmos 200 no bolso. Tá? Em alumínio, isso daqui pode agredir um pouquinho mais. Hoje em dia tem alguns estudos que mostraram que ela tem 1% da possibilidade de danificar um metal dentro da água do que tem a corrente contínua. Mas é mais em alumínio mesmo. Tá? Isso é uma coisa importante de saber também. Os 3 tipos, as 3 categorias principais que eu já comecei a falar para vocês, mas vamos dar nomes para elas. Corrosão simples ou autocorrosão. Os nomes todos são os nomes, talvez não da metalurgia industrial, mas são os nomes adotados pela entidade americana que estudou isso. Tá? Corrosão simples leva anos. É aquele metal que enferruja sozinho, sem contato com o outro. Quando ele tem contato com o outro, como eu falei, corrosão galvânica, isso vai acontecer em meses. Isso daqui é um hélice que ficou alguns meses sem a proteção de anodos. Você vê que as pontas dele é o primeiro lugar onde começa a comer. E ele tem uma cor mais rosada. Tá? Ele, primeiro um alaranjado, depois ele vai para o mais rosado mesmo. E, por último, não sei se dá para perceber aí, esse é um caso de corrosão eletrolítica, onde um hélice e o eixo comeram em apenas 2 semanas. Ó. Um novo hélice comeu em apenas 2 semanas. Leva horas, leva dias. Por isso que o pessoal fala, acho que o meu barco está com eletrólise. Eletrólise já sei que, né, pode ser qualquer coisa, a pessoa não tem esse conhecimento. Então, se ele quiser dizer corrosão eletrolítica, uma corrente de fuga está comendo os metais dele, pouco provável, porque seria muito mais rápido do que o anodo, que normalmente durava 6 meses, está durando 3. Tá? Isso é importante de lembrar.
Aí dentro de corrosão simples, só para vocês terem uma ideia do universo, tem todas essas categorias de corrosões com características diferentes que a IBYC fala. Então vamos falar sobre cada uma... Mentira, calma, não precisa tanto. Vamos direto ao ponto. Então vamos passar por metais. Quais são os principais metais, como eu falei, e qual a corrosão que mais acontece com eles. E as características deles. Aço inox. Aqui tem os dois comparando. Temos o aço carbono, né, que é aquele aço comum que usa na indústria, que inclusive usa na náutica. Rebocadores, navios, barcos maiores vão usar o aço carbono. Ele é feito de ferro e carbono. Acabou. A característica dele é que ele começa a enferrujar, porque o ferro entra em contato com o oxigênio e começa a criar aquela oxidação. Essa oxidação é extremamente porosa, faz acumular mais umidade e acelera esse processo de oxidação. Para você evitar isso, normalmente é pintura. Você vê que todo rebocador é bem pintado, né? Balsa de travessia é bem pintada, exatamente para evitar esse contato do oxigênio com o aço. Já no aço inox, ele tem adicionado cromo na sua composição. E o cromo é altamente resistente à corrosão. Por quê? Porque ele, em contato com o oxigênio, forma uma liga que protege. E essa liga fica na camada superior, que a gente chama de camada passiva do inox. Essa é a camada passiva, a camada externa, e a camada ativa. Mas para formar a camada passiva não basta o cromo, tem que ter também oxigênio. Tá? As ligas mais usadas aqui na náutica são o inox 304 com cromo, o 316L e o 316 normal, que é com cromo e também tem uma adição de molibdênio. O 304 normalmente a gente usa mais em áreas internas da embarcação e o 316L pode ser usado em áreas externas. O L significa que ele é baixo em carbono. Quando eles abaixam um pouquinho o carbono, isso dá uma maior resistência à corrosão galvânica, porém, ele perde um pouquinho da dureza do metal. Então, por exemplo, um parafuso de 316 é mais difícil de encontrar no mercado, porque é um parafuso que quebra mais fácil. Muitas vezes na indústria se usa, mas na hora de tirar, ele acaba destruindo. Você tem um trabalhão para tirar um parafuso desse de inox. Mas não tem jeito. Se tiver em uma área mais presente da maresia, acaba tendo que usar ele. E se você está trabalhando abaixo da linha d'água, esses dois não servem. Porque eles fazem corrosão por fresta, você pode perder da noite para o dia um equipamento sem perceber. Esses dois daqui são melhores, e aí os eixos do barco eles são feitos de Aquamet 17 no geral ou Aquamet 20. Embarcações que rodam bastante, Aquamet 17, aquelas que ficam mais paradas no pier, é melhor usar o 20. Lembra daquela tabela? Esse é o aço inox 316 e esse também é o aço inox 316. Olha a distância. Um bem catódico e o outro mais anódico. Né? Tem uma distância boa aqui, mais de meio volt de diferença. Porque esse daqui é a camada ativa, aquela camada interna do aço inox. E essa daqui é a camada passiva. E isso vai ser um motivo de discórdia. Corrosão por pitch é uma das corrosões mais comuns que tem no aço inox. Basicamente, um pontinho aqui que você perde de camada passiva, normalmente por falta de oxigênio, você cria uma mini célula galvânica. Você tem a conexão entre o metal catódico e um anódico. Você tem um eletrólito comum aos dois. E você tem anodo catodo. Então você tem os 4 elementos aqui. E por que ela costuma ocorrer? Como que chegou na camada ativa? Aqui nesse buraquinho que foi criado, falta oxigênio. A água aqui não circula. Então o cromo usa todo o oxigênio que está nesse cantinho. E aí isso daqui vai aumentando. Esse pitching vai aumentando, aumentando, aumentando. Mesma coisa acontece na corrosão por fresta. Mesmo princípio de faltar oxigênio, o cromo não conseguir passivar a camada externa do inox e você vai perdendo inox. 2 casos bem comuns aqui, bem comuns. Isso daqui é uma base de um estaiamento.
entrou água aqui, água da chuva que vai com sal da maresia, ou água salgada mesmo, entrou, não conseguiu sair, não conseguiu ser renovada, acabou o oxigênio, começa um pitching e vem abrindo uma fresta até partir, aí pela carga mecânica ou partir de podre mesmo. Parafuso também acontece muito isso. O parafuso não está isolado com nada, o vão entre o parafuso e o buraco que tem na fibra enche de água, que é o eletrólito, perdeu o oxigênio, perdeu a peça aos poucos. Tá? Isso tudo é corrosão simples, não é da noite para o dia, não é em um mês, não é em 2 meses, leva alguns anos. Tá? Mas é importante. Então tem vazamento assim no estaiamento do barco, está entrando água pelo estai. Quando alguém me fala isso, já arrepia os pelinhos, porque tem que ver bonitinho, porque não basta tapar o vazamento, tem que garantir que não está molhado lá a região, porque senão a corrosão, o processo vai continuar. Deterioração por solda é bem comum a gente ver também. O que acontece? Quando faz uma solda aqui, como nesse caso, essa daqui está bem fraquinha, essa é no meu barco mesmo, mas está bem fraquinha. Mas você usou a solda um pouquinho mais quente do que deveria, não usou a técnica certa ou o equipamento certo para fazer a solda no inox, destempera a liga metálica até 1,5 cm para o lado da solda, não é na solda, é logo do lado. E aí começa a aparecer um pouquinho de corrosão exatamente nesses pontos. Tá? Então é só usar a técnica errada. Por isso que é bom contratar um bom profissional que trabalha com o inox. E aqui uma dica que até o Jorge aqui também usa bastante, que é o gel decapante. Basicamente é um produto químico. Quem me falou primeiro foi o Rato, que é o próximo palestrante. O Jorge usa uma marca que é excelente, que não é essa da Kimatic, e é mais forte. É um produto químico que você precisa de luva e pincel para usar, porque o contato com a pele irrita bastante. Você vai passar ele nas áreas que estão enferrujadas do inox, mas acaba funcionando também no gel coat do barco, da fibra. Deixa agir ali uns 3 minutinhos. Se passar muito, vai manchar o inox. E aí joga água doce para tirar esse produto. E isso daqui é sem esfregar nada, chegou nesse resultado. Passou o produto, 3 minutos já tirou. Neste caso, esse metal aqui, ele tem alguma fresta que está deixando entrar água estagnar. Por isso que toda vez ele fica enferrujando e toda vez tem que fazer a limpeza. Se não bloquear essa água de entrar, vai ser enxugar gelo. Toda hora vai ter que fazer a mesma coisa. Agora falando de alumínio, ele tem uma característica similar à do inox. Ele também cria uma camada protetiva, que é a camada anodizada do alumínio. A gente ouve falar muito em alumínio anodizado, né? Quando a gente fala, esse alumínio é anodizado, significa que ele foi anodizado industrialmente. Naturalmente, ele teria essa camada aqui. Acho que é alguma coisa entre 2, 3 micras de espessura. Enquanto industrialmente você consegue engordar ele para 30 micras de espessura. Ela fica uma superfície mais porosa, portanto menos brilhante do alumínio. E você consegue até jogar um pigmento e colorir, como a gente vê equipamento de escalada, né? Azul, verde, laranja, várias cores. Então isso dá para fazer, até mostra que o alumínio foi anodizado, que ele está bem poroso. Aqui é a camada anódica e aqui é o alumínio sem esse contato com o oxigênio. Tá? Esse é o óxido de alumínio, né, que faz essa camada mais anódica. A IBYC tem a instrução técnica T1, que vai falar quais são as ligas de alumínio que você deve usar na náutica. As principais básicas são a 3000, a família do 3000, que tem manganês, a do 5000 que tem magnésio e a do 6000 que tem magnésio e silício. Tá? Mas isso é família, não é o 5000. Tem o 5051, que é para uma aplicação, o 5056 para outra. Se alguém for fazer uma construção náutica como uma obra, é legal consultar essa norma T1 da IBYC. Falando um pouquinho mais sobre mastro de alumínio, então às vezes a gente vê uns totós assim, né, aqui numa retranca, deu um totozinho, pô, tem algum problema, tem que proteger, tem que pintar, não precisa fazer nada.
O único comprometimento que você vai ter aqui é puramente estético, tá? Não precisa se preocupar com o totozinho ou outro no mastro, todo mastro tem alguns. O que precisa se preocupar é isso daqui. As fixações, rebite, parafuso. Porque o que acontece? Você tem um mastro de alumínio. Se você colocar um rebite de alumínio, não vai dar reação. Os dois estão no mesmo potencial, não tem problema. Se você colocar um rebite de inox, vai dar reação. Aí você vê normalmente umas pontinhas aqui no alumínio, que ele começa a dar uma pequena corrosão. Porém, eu tenho um catodo deste tamanho para um mastro inteiro para fornecer elétron para ele. Então não vai criar um problema estrutural no mastro. Mas esteticamente pode dar uma incomodadinha ali. Tá? Você quer evitar isso? Tem esse produto que é o Tefgel. Eu ainda não achei para comprar no Brasil, mas Europa e Estados Unidos, qualquer fixação no mastro é Tefgel primeiro. O que ele vai fazer? Ele vai cobrir essas frestas para não deixar ficar com nenhum eletrólito, não entrar nenhuma umidade, e isso vai quebrar a conexão dos dois e você diminui o problema aí de corrosão. O que você nunca vai poder fazer é o contrário. Colocar um rebite de alumínio, que é mais anódico, no inox. Porque rapidinho o alumínio vai comer e você vai soltar o que ele estava segurando. Tá? Então esse é o não pode. Corrosões que mais acontecem no alumínio. Essa é bem venenosa, que é a corrosão pelo cobre, corrosão por depósito. Daqui é meio que uma tradução. Alguns deles eu achei o termo técnico em português, alguns deles é uma tradução do que a IBYC fala como a corrosão por depósito. O que é? Íons de cobre agredindo o alumínio. Então, por exemplo, você tem um barco com fundo de alumínio e você usa muito esses encanamentos em refrigeração, né, geladeira, ar-condicionado. Esse encanamento vai suar por causa da condensação, vai pingar. Nesses pingos tem íons de cobre. Aí o íon de cobre vai criar uma célula galvânica ali que vai agredir o alumínio. Como que eu evito isso? Ou deixa de usar isso daqui, ou pinta. Pinta o alumínio, que aí você elimina o contato. Corrosão, essa eu não achei uma tradução, que é poultice, que basicamente é: não deixe nada molhado em cima de alumínio e de inox. Por quê? A mesma coisa do inox. A água vai perder o oxigênio, ele vai parar de criar camada de proteção e aí ele vai começar a corroer. Tá? Então, principalmente tanque de diesel, de alumínio ou de inox, você nunca vai colocar uma toalha que possa molhar, uma esponja, coisas desse tipo. Corrosão por erosão é uma corrosão que é pela velocidade da água. As partículas ali de sal que vão batendo e corroendo aos pouquinhos, aí abre o buraco. Aí a partir do momento que abre o buraco, cria aquela célula galvânica entre camada anódica e camada mais catódica. Então, acima de 3 nós é o que a IBYC recomenda para você não usar mais alumínio. Já é bem difícil você ver conexão de encanamento de água salgada que seja de alumínio. Normalmente já é ligas de cobre de uma maneira geral ou inox. Tá? Então, evitar isso. Corrosão por superproteção é aquela que eu falei de você usar um anodo de magnésio para um uso de um casco de alumínio. Você fez isso na água salgada, cria o ambiente alcalino, e como o alumínio é um metal anfótero, ou seja, que danifica em reação com um meio ácido ou básico, ele vai corroer. Tá? pH alto ou pH baixo ele vai corroer. Então você evita isso. Mesma coisa para barcos de madeira. E a última, que é a mais rara de ver, nem o instrutor da IBYC já tinha visto isso pessoalmente, que é uma corrosão biológica, que saibam que pode acontecer, que tem algumas bactérias presentes no diesel, que a secreção dessas bactérias pode ser ácida e pode atacar tanques de combustível. Eles começam a descamar. Para proteger disso, algumas ligas de alumínio elas são melhores para tanque, não é qualquer liga que você vai usar. Isso também pode acontecer no inox. Mas você pode proteger também
com uma proteção de epóxi no tanque, tá? Ou usando um combustível que tenha menos biodiesel também. Agora falando das ligas de cobre, as duas principais usadas, latão e bronze. Basicamente, todos os usos, né? Sistemas de gás de cozinha se usa muito, principalmente os sistemas gringos de gás de cozinha. Tem sistemas de refrigeração, usa muito cobre. Sistema de água potável, tudo bem usar qualquer um dos dois. Onde a gente vai ter um problema aqui é se você usar latão para água do mar. Água salgada. Como o latão tem muito zinco na composição, é quase 1/3 de zinco, aí o zinco, que é muito anódico, vai reagir, vai perder o zinco rápido e vai se deteriorar rápido. Como é que você faz para proteger isso? Aí você tem que ter uma proteção catódica. Aí você, com um anodo, você vai conseguir melhorar. Então, por exemplo, você tem lá no barco o passa-casco de bronze e você precisa trocar o registro. Aí você acha só o registro que seja de latão. Cara, é um risco. Ele vai se deteriorar muito mais rápido do que o bronze, tá? Porque tá ali. Ele não precisa de nada mais. Daqui a gente está falando de autocorrosão. Não estamos falando de corrosão galvânica. Então o ideal é você ter ele de bronze. Não tem de latão, ele tem que fazer aquela interconexão. O bonding, tá? O aterramento do registro, para ele ter uma vida útil maior. Aqui, desinficação, né? Desinsificação. Aqui a gente vê a parte rosada, né? Aqui é craca, não está com muita resolução, mas aqui é craca. Você tem um hélice de bronze e dá para ver a parte rosada. É legal ver digitar desinsificação ou desinsification em inglês, que você vê várias fotos desse rosinha para pegar bem a diferença entre um laranja mais escuro e um rosa mesmo quando essa corrosão já está bem avançada. Porque aí pode até quebrar de repente o hélice porque ele já está frágil, ele já perdeu um dos componentes da liga dele. E zinabre. Zinabre é sinal de quê no barco? Quem sabe? Você tem zinabre no seu barco, no passa-casco do barco, no registro, o que você faz com o registro? Tem pouco zinco, ele vai ficar mais rosado. O zinabre é a corrosão natural do cobre. Ele é tão natural, mas tão natural que a cor original da Estátua da Liberdade é bronze, ela é feita de bronze. Só que ela foi coberta por zinabre. E há quanto tempo existe a Estátua da Liberdade? É comum o pessoal falar, pô, mas esse registro daqui deve ser uma liga ruim. Esse registro não presta. Eu troquei ano passado e já está todo zinabrado. Cara, todo metal quer se proteger. E o cobre também vai querer se proteger. Então a reação dele é zinabrar. Isso daqui não é sinal de corrosão avançada, tá? Ao contrário que muita gente pensa, mais um mito, não é que o bronze é ruim, não é corrosão avançada. Zinabre é uma autoproteção do cobre, não é a oxidação normal. Ele vai ser criado por conta de umidade. Entrou água ali naquele paiol, aqui está do lado da bomba de porão, ele vai zinabrar. Como é que eu sei se ele está corroendo ou não? Porque quando ele estiver corroído, ele também vai ter zinabre. Eu vou bater nele com alguma coisa de metal e observar o som dele. Se é um som mais oco, ele está se deteriorando. Se é um som que reverbera, como um sino reverbera quando você bate nele, ele está um metal ainda sólido. Tá? Então não liga para o zinabre. E se você tirar o zinabre, se você lixar, passar uma bucha, qualquer coisa para tirar esse zinabre, você vai ter que proteger com silicone, com uma vaselina. Protege com alguma coisa, porque ele é uma camada que estava fazendo essa proteção já no metal. Diferente do zinabre na elétrica. O zinabre na elétrica, ele impede a condução da energia elétrica. Aí a gente tem que eliminar. Tá? Aqui é uma outra fotinha com um pequeno zinabre aqui escorrendo do passa-casco. Também nada para se preocupar no barco, é só checar. Não precisa ficar com medo. Mais um mito quebrado. Aqui mais... Opa! Saiu do ar minha apresentação. Pedro tá por aí? Meu xará? Deixa eu ver aqui.
Eu sei, vou tentar pular aqui um pouquinho. Foi, consegui aqui. Esse é mais um mito que o pessoal fala muito, né? Uma coisa que eu ouço direto. Cara, o anodo do meu barco comeu demais. Você acha que está passando eletrólise dos outros barcos para o meu barco? É muito comum a gente ouvir isso. Eu já falo, tem chance, não vou te desmentir assim, tem chance. Mas eu vou mostrar por que no Brasil é muito difícil disso acontecer. Porque para isso acontecer, isso tudo aqui é uma célula galvânica. Eu tenho que ter os metais interconectados. Para ter eles interconectados, o metal está conectado no barramento. Este barramento que está entre todos os metais tem que ser conectado ao terra que vem do cais. Que já a maioria dos barcos construídos no Brasil não tem essa conexão, nem na Europa costuma ter essa conexão do metal submerso com o do cais. Nos Estados Unidos é obrigatório, aqui não. Inclusive isso é uma das coisas que a IBYC agora está fazendo a revisão para admitir mais os barcos europeus nos Estados Unidos sem modificação, que é permitir não estarem conectados. Mas isso é outro assunto. Então tem que estar isso conectado no AC do barco, no 220 do barco, no Terra 220. E outra coisa, cara, qual marina que tem um aterramento decente que na maioria nem tem, pelo menos lá em Paraty. E outras que eu passei pelo Brasil nem tem aterramento. Então não vai completar essa célula. Não vai ser o outro barco que vai trazer isso para você. Pode ser assim, a água ficou um pouco mais alcalina, tem mais barco, menos barco. Choveu mais esse ano, choveu menos. Veio uma poluição de uma indústria que não tinha perto da marina, que agora tem. Aí eu acho que tem muito mais chance. Ou até uma corrente eletrolítica que tem da bomba de porão. Bomba de porão é comum, né? Você deixa a bomba disparada um dia inteiro, pode ser que a bomba, o selo mecânico dela derreta e ela entra a água e aí dá uma fuga de energia. Pode ser, mas tem como a gente medir isso. Para a gente evitar aquilo lá, quando tem esse caso, a gente usa o isolador galvânico, que também é conhecido como protetor de zinco, né? Zinc Saver. Salva-zinco, né? Tem vários nomes. O que ele faz, basicamente? Você tem o aterramento da marina, que passa por uma ponte de diodos. Essa ponte não deixa passar menos de 1,4 volt. Corrente galvânica vai ter no máximo 1. Então tá beleza, não vai passar corrente galvânica, só vai passar realmente uma corrente de fuga de AC ou uma corrente eletrolítica. Esse cara não vai proteger. Se eu quiser proteger as duas coisas, aí eu tenho que vir para um transformador isolador. Porque ele é um equipamento que faz com que a corrente do pier, ela vai para o enrolamento e magneticamente, eletromagneticamente, ela passa para o outro lado, sem conexão por fio. Com isso, eu tenho uma nova fonte e daqui sai o aterramento. Não conecta esse aterramento com esse. Está quebrado aqui. Aí eu não tenho problema. Se não tem aterramento, não forma a célula, estou salvo no meu barco. Tá? Mas é mais caro, maior, enfim. É mais difícil. Por último, como que a gente descobre se o nosso barco está com eletrólise, está com corrente, com corrosão galvânica, se ele está bem protegido ou não está, se ele tem uma corrente de fuga ou não? É com esse cara, que é a célula de referência. Existem vários modelos de célula de referência, cada uma usa um metal diferente, cada uma vai ter uma tensão diferente. Esse daqui é o modelo que eu uso. Essa é uma profissional, existem umas também que são para usos menos frequentes, que são mais baratas. Ela é feita, essa daqui é o que a IBYC recomenda, que é prata, cloreto de prata. A Volvo, por exemplo, usa uma que chama Calomel, que é a base de mercúrio, se eu não me engano. Aí você faz o quê? Você coloca o positivo do multímetro no aterramento, normalmente no motor, ou num barramento de aterramento pode ser também. Essa célula de referência vai lá na água e eu meço o potencial. Ele vai medir o potencial do anodo de sacrifício. Se tiver sem anodo, vai estar mais positiva. Num barco, por exemplo, de fibra, eu vou querer encontrar aqui entre menos 900 milivolts e menos 1.100 milivolts. Medir
está dentro disso, está bem protegida. Tá mais alta, né? Está abaixo dos... entre 0 e 900, menos 900 milivolts, aí é porque o anodo já está comido demais. Está na hora de comer o anodo. E aí como é que eu sei se está tendo corrente de fuga ou não? Se está tendo pode ter corrosão eletrolítica ou não? Aí eu vou começar a ligar os equipamentos. Ligo tudo que é equipamento de corrente contínua. Tudo que está ligado na bateria. Teve diferença? Significativa, acima de 10 milivolts. Teve diferença? Não teve diferença. O barco está ok. Teve diferença? Desliga tudo e vai ligando um por um até achar qual que é o safado que está roubando essa energia. E testa tudo, principalmente motores. Motor desgasta a escova e o pozinho dá um contato, ele cria um curto-circuito. Tem que testar todos os equipamentos. Depois disso, pluga no cais, liga todos os equipamentos de AC. Liga carregador de bateria, micro-ondas, liquidificador, pode ser um de cada vez, não tem problema, mas fazendo a medição. Não deu diferença, seu barco está bem protegido, não tem nada para acontecer. Tá bom? Basicamente era isso que eu tinha para falar hoje. Se alguém quiser mais informações e mais a fundo, a minha indicação é esse livro que é considerado a Bíblia da corrosão na náutica de esporte e recreio no mundo inteiro. Na Europa, nos Estados Unidos, que para a gente é o mundo inteiro, né? A Ásia a gente não tem tanto contato. Essa daqui é a Bíblia desse assunto. Se quiser mais informações sobre a minha empresa, eu sou da Lume, né, que é a minha empresa lá em Paraty, que presta serviços de náutica. Opa, deixa eu voltar aqui para o pessoal tirar a foto do livro. Qualquer coisa, entre em contato com a gente também pelo Instagram, se tiver alguma dúvida. Vou passar os meus contatos todos. Então a Lume ela faz alguns serviços. Um dos principais é que a gente presta serviço de pós-vendas da Beneteau e Access. A gente está aqui no stand da Aloha Náutica, aqui no Boat Show, quem quiser visitar a gente. É que se comprar o barco eu vou junto. Serviços elétricos e alguns serviços gerais a gente também presta diretamente. A gente está lá em Paraty baseado e se precisar de consultoria elétrica também é outro serviço que a Lume faz. Além disso, cursos também. E meus contatos são 3 projetos aqui que eu participo, né? O Embarque na Elétrica é meu Instagram exclusivo para divulgar essas boas práticas de elétrica. O que eu aprendo na IBYC eu procuro compartilhar com as pessoas aqui. Já que a gente tem esse privilégio de poder buscar o conhecimento lá fora, vamos fazer a náutica cada vez mais profissional, mais de primeira aqui no Brasil. A Lume Náutica, que é da minha empresa, e da Aloha Náutica, vocês querem ver os barcos mais bonitos no mercado. Esse QR Code é para o meu curso de elétrica que está online, disponível, uma parceria com a Brana. Foi um curso que foi gravado ao vivo e lá eu falo sobre elétrica com as práticas da IBYC, da ISO, misturado com um pouquinho de ABNT, já que não tem de barco, mas a gente tem que respeitar algumas normas nacionais. E é isso, muito obrigado. A gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras.